Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais uma Dica do Gentil. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre direitos dos notários e registradores, notadamente artigo 28 e 29 da Lei 8935 de 94. Nós temos alguns direitos a destacar. O primeiro dos direitos é o direito associativo, organização de associação e sindicato, que venha a tutelar os interesses de classe. Não só é direito à organização, bem como a participação, inclusive exercendo os cargos de gestão. Os cargos de gestão administrativa. Maravilha, matamos o primeiro direito, ok? Nós temos aí associações muito bem representadas, muito bem aparelhadas e que elas não são úteis apenas para os notários e registradores, mas prestam um serviço à sociedade importante, inclusive para o Poder Judiciário, no tocante à reflexão e revisão das normas e dos provimentos administrativos, além, claro, de projetos de leis encaminhados, encampados, estudados, para que a gente possa ter sempre a apuração, podemos ter sempre o melhor acabamento das normas aplicadas ao extrajudicial. Um outro direito importante que a gente precisa destacar, ainda dentro do artigo 28, é que os notários e os registradores, eles gozam de independência. Independência administrativa e independência técnica. Isso significa que a gestão administrativa fica a cargo do delegatário do serviço, por evidente, atrelado às amarras legais ou administrativas. Mas, aonde vai ficar o cartório? Quem vai trabalhar no cartório? Qual é o equipamento utilizado para o cartório? Qual vai ser a distribuição de tarefas entre os colaboradores? Tudo isso cabe ao delegatário do serviço. Então ele tem uma autonomia de gestão administrativa como direito, mas também uma independência técnica, seja na qualificação de títulos para ingresso no registro, seja na confecção de atos jurídicos, claro, mas notariais, para os impactos ou em outras tantas serventias ou em outros tantos órgãos públicos ou privados. Então, sempre falo que o notário ele é um arquiteto das vontades humanas com um viés jurídico, uma cara jurídica, porque ele pega os anseios apresentados pelos interessados, as vontades apresentadas pelos interessados e formata em um ato jurídico, um ato notarial, com, sem dúvida alguma, potencialidade de êxito na pretensão, aquilo que foi apresentado. Então, nós temos aí uma independência técnica na qualificação, por exemplo, de títulos, sejam os títulos judiciais ou os títulos extrajudiciais, nós temos qualificação por parte do registrador. Faço aqui uma breve nota de rodapé. O título judicial é passível de qualificação quanto aos seus elementos externos, ainda que o mérito da decisão não possa ser decidido conforme inúmeros precedentes do Conselho Superior da Magistratura. Só que o título judicial se diferencia da ordem judicial. A ordem judicial é uma imposição do Estado juiz, que é aí com uma mitigação muito maior da qualificação do registrador, que, a meu ver, ficaria com a questão exclusivamente a análise da flagrante ilegalidade. Do contrário, essa decisão, ou melhor, esta ordem judicial, tem sem dúvida alguma uma força impositiva muito maior do que um título judicial, tá bem? Um outro direito importante para a gente destacar é a percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia. Então, descontos, parcelamentos de emolumentos, salvo quando previstos em lei e com certo desconforto meu administrativamente, ou lei ou em ato administrativo. Digo em ato administrativo porque se os emolumentos têm natureza de tributo estadual tem que ser previsto por lei, as dispensas e isenções da mesma forma e não por ato administrativo. Mas, vá lá, pensando em concentração de informações, ficamos que os emolumentos devem ser cobrados integralmente, salvo dispensa, isenção legal ou administrativa.
tá certo? O serviço não se destaca pela concorrência em possíveis descontos nos emolumentos, e sim pela qualidade técnica e eficiência do serviço prestado. Mas ao mesmo tempo que é um direito, eu também tenho que reconhecer que é um dever. É um dever porque lá no artigo 30 nós temos que a cobrança dos emolumentos, dar recibo pelos emolumentos pagos, são questões atreladas a deveres, passíveis de punição administrativa do notário e do registrador. E isso é importante, pessoal, porque o usuário do serviço tem o direito de compreender o que paga, para quem paga, porque nós sabemos que temos destinações aí multifracionadas dos emolumentos, né? O Registro Civil recebe 83,3333 do valor total dos emolumentos, né, o delegatário, as demais atividades 62,5%, estou pensando no estado de São Paulo, no estado de São Paulo. A gente sabe que em outros estados esse multifracionamento é diferente, por vezes até mais agressivo, e o que de fato acho bem desconfortável, porque o serviço é todo prestado pelo extrajudicial e, além da própria remuneração do titular, ele tem que subsidiar todo o aparelhamento para a prestação do serviço. Então, por vezes nós temos aí algumas distorções ou falta de sensibilidade em relação a esse ponto, nesse multifracionamento dos emolumentos, o que, a meu ver, torna a atividade às vezes frágil, não atraente e portanto, de difícil adesão, né? Os concursos às vezes são realizados, as serventias são colocadas no certame, mas elas não são escolhidas, exatamente por essa complexidade remuneratória do sistema, né? Além de uma, a meu ver, claro, salvo melhor juízo, mas a meu ver, de uma excessiva compreensão da gratuidade. Até porque essa gratuidade, me permitam, ela nunca é gratuita. Como assim? Não, alguém paga a conta sempre, né? Então, nada é 100% gratuito. Para alguém, ela vai custar. E se a gente não tiver aí ferramentas de recomposição, a gente vai levar a um colapso do sistema. Mas vamos ao último dos direitos, que é exercer a opção nos casos de desmembramento ou de desdobro da serventia. Então, quando a gente tem o desmembramento ou desdobro, a gente tem a possibilidade de que aquele que exerce a atividade escolha antes de colocar em concurso ou para que a gente possa colocar em concurso aquilo que foi preterido por ele. Quando nós temos o desdobramento, nós temos uma mesma especialidade sendo desdobrada. Então eu tenho 4 registros de imóveis e eu vou ter 6. Eu tenho um desdobro de serventias, mesma especialidade, desdobramento. O desmembramento está atrelado a especialidades, que por vezes são somadas. Então eu tenho um registro de imóveis com títulos e documentos e o RCPJ. E aí eu vou ter um desmembramento. E, portanto, eu vou ficar só com o registro de imóveis e uma outra serventia só com o TD e o RCPJ. Também é uma hipótese em que eu vou ter o direito do titular escolher, diante do desmembramento, se ele vai ficar com uma especialidade ou com outra especialidade. O desmembramento está mais atrelado à especialidade e o desdobramento ele está mais atrelado a essa divisão da mesma especialidade numa determinada localidade. Sempre lembrando que nós temos a criação de serventias extrajudiciais, bem como a extinção, apenas por lei estadual. Tá certo? Muito obrigado, ótimos estudos, valeu, a gente se vê na próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.